tudo bem? Começa agora mais um programa Fé em Ação. E é sempre muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Para saber das novidades do programa, é só acessar nossas redes sociais nos endereços que aparecem aqui no vídeo. Com um pouco mais de 200 mil habitantes, a cidade de Rio Claro, localizada em São Paulo, sabe que precisando de um exame de ultrassonografia, pode contar com a especializada clínica da doutora Gisélia de Carvalho. E o paciente vai embora com um sorriso largo e a certeza do amor de Jesus. É assim que ela tem feito ao longo de seu trabalho como médica radiologista. Na reportagem de hoje, você conhece histórias de pessoas que entraram em contato com a Gisélia e sentiram de perto o carinho de Cristo. Acompanhe com a gente. A Gisélia é radiologista aqui em Rio Claro, uma excelente radiologista, e eu precisei de um exame. Aí eu marquei consulta e vim para o exame. Nisso eu a conheci. E hoje a gente é amiga, realmente amiga. Eu conheci a Gisélia através do meu marido, na verdade, que veio para uma consulta. Aí a gente ficou muito amiga na minha gravidez, porque foi a doutora Gisélia que fez o acompanhamento e a gente acabou estreitando os laços. E aí eu tinha muita sede de conhecer a palavra de Deus. E a Gisélia, ela sempre orou por mim e a gente, como participava de outra denominação, ela percebia que eu tinha vontade de conhecer, mas não sabia como chegar. E através das orações dela, o Espírito Santo trabalhou no meu coração até o dia que ela fez o convite e nós começamos o estudo bíblico. Na realidade, foi mesmo na primeira consulta que a gente conversou bastante. Ela, com umas palavras muito lindas, muito bonitas, fez a diferença, que me mostrou uma pessoa bem humana, né? E hoje, a própria religião dela, ela me deu folders e folhetos para conhecer, para estudar. E eu gostei muito e fizemos pequenos grupos, né? Participei do pequeno grupo na casa dela e assim que eu tive contato realmente com a religião dela. Ela perguntou para mim se eu queria assistir um DVD do Apocalipse. E eu me interessei muito, porque eu sempre tive vontade de aprender a Bíblia, né, a palavra de Deus. E aí eu chamei a minha irmã, falei, minha irmã tem sede da palavra de Deus. E ela lê muito a Bíblia. Ela levanta de madrugada, ela fica em comunhão com Deus, ela fez até o curso de teologia. E aí nós formamos um grupo, depois dessa conversa que nós tivemos com a Gisélia, nós formamos um grupo de 14 pessoas. E a Gisélia se dispunha a nos ensinar a palavra de Deus. E nós aprendemos muito com ela. Eu encontrei com a Gisélia no salão da minha irmã. E ali, como ela falou para mim de negócio de Bíblia, eu achava que para mim não era assim conveniente, né? Mas depois, no fim, fui gostando. E continuei tudo com ela muito tempo. E depois eu comecei a frequentar a igreja, fui me batizada e estou lá até agora. Conheci a Gisélia, assim, foi uma história muito interessante. Foi num salão de cabeleireira, mas assim, a cabeleireira é muito amiga minha, é a Eunice Rosolém. E ela, sempre na casa dela, ela chamou pessoas para fazer estudo bíblico, para ler. Aí, a partir disso, a Gisélia, a doutora Gisélia, frequentava o mesmo lugar. E aí, por intermédio da Eunice, que é a cabeleireira, me chamou, Lúcia. É uma doutora, uma pessoa muito bacana, ela é até nova, moça, ela está assim, passando uns vídeos interessantes. Eu sempre tive vontade de alguém para me orientar sobre a palavra via o livro sagrado, a Bíblia. Sem dúvida nenhuma que o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de Jesus real, porque cristã eu sempre fui, mas a proximidade realmente aconteceu de pouco tempo para cá.
e isso fez toda a diferença na minha vida, inclusive na tranquilidade. Em relação à minha profissão, eu procurei fazer como ela, de trazer palavras bonitas, palavras de esperança, colocar inclusive alguns temas da TV Novo Tempo no meu consultório, porque eu sou endodontista, os trabalhos são longos, a hora clínica é longa, então para que o paciente não fique entediado, eu coloco um vídeo e normalmente eu tenho colocado vídeos da TV Novo Tempo. Então, isso fez essa diferença e eu acredito que muitas vezes essas palavras, até no meu consultório, sirvam para muitas pessoas como serviram para mim as da Gisélia. A Jéssica, que é uma amiga, né, muito querida, entrou na minha vida através dos nossos filhos, pela escola, mas também por essas questões de conselho. A gente conversava muito e ela pedia conselhos de algumas questões da área que ela atua. E aí a gente estreitou o relacionamento e eu acabei oferecendo o curso, não podia perder a oportunidade, né? E hoje a gente é uma irmãzinha muito querida do meu coração, assim, que já faz parte do meu dia a dia, já está frequentando a igreja, se preparando para o batismo. E o meu filho fica todo orgulhoso também, porque o filho da Jéssica acaba tendo contato com ele, óbvio, pela escola, e ele fala que o Miguel, que é o filho da Jéssica, é a estrelinha da coroa dele. Então ele fala de Jesus para o Miguel. É muito linda essa relação que Jesus vai construindo na vida das pessoas quando a gente leva a palavra dele. A gente é amiga, eu sou amiga da Andréia, e eu quis saber da palavra de Deus. E a Andréia me ofereceu dar estudo bíblico. Só que fazia muita pergunta, muitas dúvidas, e assim ela me passou a Gisélia para mim estar tirando dúvidas, né? E aí a gente foi conhecendo, né, a palavra de Deus, e meu marido também foi participando, e a gente agora frequenta a igreja. Minha vida mudou muito. Deus tem mostrado muitas coisas para mim, só tive bênçãos depois que eu aprendi da palavra dele. Então, na minha profissão, eu tenho muitas oportunidades. Graças a Deus, eu acho que eu estou na profissão certa. Eu amo o que eu faço com muita alegria, com muito amor, e eu consigo facilmente encaminhar as conversas para a área missionária. E as pessoas assim me dão atenção, me respeitam por ser uma profissional, por saber algumas coisas que são interessantes, e mesmo porque elas estão sofrendo. E elas sofrendo e muitas coisas, como eu já estudei muitos livros da Sharon White e eu ponho em prática em minha vida, eu vejo os efeitos bons que isso traz para mim. E aí as pessoas estão sofrendo exatamente as coisas que a Sharon White dizia que nós deveríamos cuidar e mudar. Então eu falo exatamente isso. E aí as pessoas prestam bastante atenção, respeitam, mas não falam nada. Vão para casa, fazem o que eu falei, e voltam depois muito empolgadas, e aí o respeito aumenta. E elas chegam no colega que encaminhou, porque eu só faço exames de outros colegas atendem essas pessoas e mandam essas pessoas para mim. E elas chegam lá já melhor. Então aí elas comentam com eles que eu falei, que elas gostaram muito do atendimento e elas acabam transmitindo o que foi que eu falei para esses médicos. E depois eu me encontro com esses colegas em outros lugares e eles comentam algumas coisas que eu falei, que eu fiz, e eu vejo que até muitas vezes eles mudam na vida deles. Eu tenho uma amiga que manda muitos exames e eu vejo que ela já mudou muita coisa na vida dela por conta de saber do que eu aconselho aqui no meu consultório. Conhecer a Gisélia profissionalmente foi muito importante para a minha vida. O tratamento que ela dá para os pacientes tem um diferencial, porque além dela fazer com muito carinho, desempenhar o trabalho dela com muito carinho, com muita atenção, ela fala dos cuidados com a alimentação, que a gente acaba aprendendo depois que começa a conhecer a verdade bíblica, mas ela já passa isso de uma forma bastante natural e aí faz a gente pensar, raciocinar até onde a gente está vivendo com qualidade de vida.
ela sempre trouxe Jesus para as consultas, de uma forma que não afrontasse a minha religião anterior, né? E fizesse a gente ter um pouco mais de esperança nos casos de ansiedade, nos casos de uma doença. Também tive problema na tireoide e ela faz o acompanhamento até hoje. Então, ela tem todo esse carinho que só quem tem Jesus consegue ter. Espiritualmente, o meu maior sonho é me encontrar com todas essas pessoas que vocês viram aqui, lá no céu, encontrar Jesus e Ele me mostrar um monte de gente que eu já dei estudos bíblicos, que eu dei folhetos, que eu dei livros, que eu dou para todo mundo, assim, falar, você lembra dessa pessoa aqui? Não, Jesus, não lembro. Então essa aqui aconteceu assim, 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 e foi assim, assim. Eu tenho várias experiências lindas de pessoas assim que vieram para Jesus sem eu saber que foi por meu intermédio, e eu não sabia, e depois eu descobri. Então esse é o meu maior sonho, chegar lá no céu, ver a Jesus, morar com Ele e poder levar outros comigo também. Que gratificante saber que sua vida tem sido vivida de forma tão recompensadora, que nós possamos nos inspirar a falar do amor de Jesus em nosso trabalho, da esperança de sua vinda e também a trabalhar em favor do próximo. E no próximo bloco vamos ouvir mais histórias da doutora Gisélia de Carvalho. Não perca, a gente volta já já. Hoje já estamos de volta com Fé em Ação. Para rever todos os conteúdos apresentados em nosso programa, basta acessar nossas redes sociais. Fique de olho, os endereços sempre aparecem aqui no vídeo. No quadro Histórias e Testemunhos de Fé, Sérgio Azevedo recebe Gisélia de Carvalho, médica especializada em radiologia geral, que divide com a gente suas experiências de fé. Acompanhe essa conversa agora com Sérgio Azevedo. Obrigado, Flavinha. Nós estamos começando agora, mais uma vez, o quadro Histórias e Testemunhos. E hoje estamos recebendo uma pessoa muito especial. Ela é médica, doutora na área de radiologista. Ela atua na radiologia. E ela trabalha também com ultrassonografia. E tem o seu consultório numa cidade aqui no interior de São Paulo, cidade de Rio Claro. É um prazer, um privilégio conversar com a doutora Gisélia de Carvalho. Obrigado por ter aceito o convite. Prazer é todo meu. Muito obrigada a vocês pelo convite. Bem, antes de entrar, o telespectador entender como você faz um trabalho missionário com as pessoas que lhe visitam, os seus clientes, queria que você explicasse para o telespectador esse campo da medicina que você trabalha, né? Como é a tua rotina, o dia a dia, né? No teu ambiente de trabalho? Então, o meu trabalho, eu trabalho muito para os médicos, na verdade, né? Eles precisam de exames diagnósticos por imagem para auxiliar o paciente dele com algum dor ou tumor ou alguma coisa que o paciente tenha. Então, ele já me encaminha para que eu faça a imagem. Então, eu faço ultrassonografia, mamografia, tomografia, a parte de imagem. Em Rio Claro, em especial, eu trabalho com ultrassonografia, que é uma área que eu gosto muito, porque eu posso ficar mais em contato com o paciente, né? E aí eu consigo diagnosticar, mas mesmo assim, isso não me daria o paciente ficar mais relaxado para poder contar a mim as individualidades, as particularidades da vida dele do dia a dia. Porque ele vai tenso, né? Um exame desse, puxa, será que eu tenho algum problema grave ou não tenho, né? Como é que você sente isso nos olhos, na reação, quando você começa a fazer um exame e você vê que, por exemplo, infelizmente, a pessoa tem um problema grave? Ele tem um comportamento, assim, de aversão ou de fraqueza? Você sente isso?
Com certeza a gente percebe muito, mesmo porque na medicina a gente aprende que desde que o paciente entra na sala, nós já temos que estar observando tudo, a postura, tudo que ele, a posição dele. E nós sentimos que ele chega apreensivo, mesmo que seja só para um diagnóstico, mesmo que seja apenas para check-up, eles já chegam tensos. E eu começo a conversar e vejo que a primeira coisa que eu faço antes de sair de casa, eu peço que Deus me use, porque Deus conhece todos os pacientes da minha agenda que estão marcados para aquele dia. E que Deus me use para tocar no ponto certo da pessoa. E eu sinto que a pessoa às vezes chega tensa e eu começo a conversar primeiro, eu pergunto a ela muita coisa da vida dela, como se eu tivesse curiando a vida dela. Na verdade, não tenho interesse em saber das individualidades dela, mas eu tenho interesse em pegar uma oportunidade para poder falar de Jesus para ela. E isso acontece durante o exame, depois do exame, porque às vezes esse exame só vai ser verificado pelo médico, né? Você não tem a oportunidade de dar o laudo na hora. Mas em alguns casos você já tranquiliza, por exemplo, se a pessoa não tem nada, você já dá uma tranquilizada. Como é que é essa conversa? Eu sempre faço isso, porque nós às vezes temos uma certa hipótese diagnóstica na cabeça, né? Você vê um tumor ou alguma coisa, e mesmo que não veja nada, você tem uma ideia do que possa ser aquilo. E eu sempre procuro falar com a pessoa, tranquilizá-la. Mesmo sendo algo grave, eu sempre digo a ela que ela tem uma chance. Mesmo que eu veja que é uma coisa tão grave, que ela já está tão debilitada, que talvez não tenha uma sobrevida, eu digo a ela que tem uma chance, sim. E a pessoa já fica assim entusiasmada, querendo saber qual é essa chance. E é a oportunidade que eu tenho devagarinho de ir falando de Jesus, que é a chance que todos nós temos nesse mundo é conhecermos Jesus. Vida é tão curtinha aqui, né? Mas eu sempre falo, dou uma esperança a essa pessoa. E a reação das pessoas, de uma forma geral, é positiva? Sim, todas as vezes. Eu tenho até uma história de uma senhora que chegou assim, muito tensa e com uma cara feia, e eu cumprimentei e falei, bom dia, né? E ela não me respondeu, e fazendo uma cara feia o tempo todo, tudo que eu conversava, ela não respondia, e fechava a cara, e eu fiquei orando, Jesus, por favor, me usa, eu não sei mais como entrar no coração dessa mulher. Aí eu falei para ela tudo, e ela estava com um tumor de intestino, e eu conversei, daí eu falei para ela, o que está acontecendo? Ela, eu descobri ontem que eu tenho um câncer aí, e vou ter que operar. Eu falei, mas quem vai te operar não é o seu médico, é Jesus que vai estar lá. E fui falando do Salmo 23, que eu sempre entro no Salmo 23 como bom pastor, que cuida das suas ovelhas, que unge a cabeça com óleo, é passar a esperança na cabeça, no coração da pessoa. E eu falei bastante, e ela ficou mais sorridente no final da consulta. Depois da cirurgia, ela voltou muito alegre e falou, olha, muito obrigada, tudo que você me falou, eu senti na hora da cirurgia. Então, eu sinto que as pessoas chegam muito tensas e por isso elas não conseguem me cumprimentar ou falar, mas que depois o que a gente fala, o Espírito Santo transforma de alguma maneira em coisas boas para elas. Agora, você não apenas fala, quando você sente uma receptividade, você também entrega algum material, né? E usa muito material da própria Novo Tempo, né? Que momento que você faz isso? Olha, é o momento que o Espírito Santo preparar. Então, é qualquer momento. Você perguntou há pouco, que horas eu falo? Se é antes, se é durante, se é depois. Eu falo na hora que der. Então, às vezes, quando eu sinto que no início não está dando, eu vou conversando alguma coisa pessoal e depois eu começo a falar às vezes de mim, às vezes eu pergunto da pessoa, às vezes é no meio da consulta, às vezes é no final, várias vezes eu já me ajoelhei com o paciente, orei. Eu dou muitos livros, coisas, materiais da igreja, da Novo Tempo, eu tenho a Novo Tempo no consultório, então enquanto eles me esperam, eles estão assistindo a Novo Tempo.
e esperança, né? É uma boa dica, né, para você que trabalha em consultório, não apenas, né, médico, paramédico, mas também advogado, né, às vezes um esteticista, você que tem um ponto de cabeleireiro, né? É uma boa ideia você colocar Novo Tempo, né, o tempo todo. Eu tenho uma das minhas pacientes, ela é dentista, e começou uma amizade muito forte, e ela começou a fazer estudos bíblicos, e agora ela está frequentando, ainda não se batizou, mas a Novo Tempo é direto no consultório dela. Os pacientes todos esperam com a boca aberta, não pode falar nada, então só podem assistir a Novo Tempo o tempo todo. E ela aprendeu isso lá no consultório. Então, eu uso muito material do pastor Luiz Gonçalves. Então, eu devo muito a Deus e ao pastor Luiz Gonçalves, as almas que eu tenho tentado evangelizar. E essas almas evangelizadas, como é que fica a sua amizade com elas? O que você conta dessas pessoas que chegaram a conhecer a verdade e estão na verdade? Então, se tornam amigas, já se tornam assim da casa. Tem uma advogada que era minha paciente e ela estudou conosco e se converteu, se batizou e agora ela diz que ela é a garota Novo Tempo. Ela estaria hoje aqui, não pôde vir, mas ela gosta muito da Novo Tempo e faz muita propaganda. Então, eu trabalho com tenho muitos pacientes assim, que se tornam já amigos da casa. Tem até a cabeleireira que eu contei a experiência, nós fomos lá e eles começam assim a fazer manicure, fazer a unha e começam aquelas fofoquinhas, aquelas coisas, e eu não gosto muito disso. Então, eu falei, você se importaria se eu estudasse uma palestra que eu preciso fazer? Ela disse, não, pode fazer, pode estudar. Sobre o que é? Eu falei assim, é sobre o Apocalipse. E aí eu coloquei o DVD do pastor Luiz Gonçalves no meu computador, enquanto ela fazia minhas unhas, nós ouvíamos o pastor Luiz Gonçalves, ela chamou a irmã, que é a cabeleireira, e aí chamou várias clientes, nós ficamos com um grupo de aproximadamente 15 pessoas, estudamos fizemos todos os cursos que a Novo Tempo oferece, e 4 pessoas desse encontro se entregaram a Jesus, e a cabeleireira em si não se entregou, mas ela mesma faz um grupo de estudo na casa dela, toda sexta-noite estuda a lição da escola sabatina com as clientes, e todos guardam o sábado. Então, que maravilha, né? Trabalho. Então, você veja, aqui está um exemplo simples, usar o ambiente de trabalho, o ambiente onde você está, como foi o caso de usar um trabalho de uma cabeleireira, para que você possa testemunhar. Quer dizer, toda oportunidade possível, em todos os momentos, né, que permeia o dia, você pode fazer isso. E Deus vai te abençoar, como tem abençoado o seu trabalho. E o seu marido também foi convertido por você? Olha, ninguém pode escapar, né? Ninguém escapa. Ele era um rapaz que eu me divorciei e eu não queria conhecer ninguém. E ele dizia que ele não queria, que o que ele pedia a Deus é que ele não queria ninguém que tivesse sido casado, nenhuma mulher que fosse mais velha, nem que tivesse filhos, e muito menos que fosse crente. Esse era o ponto principal. E depois ele me conheceu, nós começamos a conversar, eu já sou mais velha que ele, eu tenho 2 filhos, eu já tinha sido casada. Tudo ao contrário, né? Cristã, né? E aí ele começou a conhecer e eu tinha uma paciente que estava fazendo estudos bíblicos comigo por conta de um bebezinho que ela perdeu com tumor cerebral. E disse que o esposo estava tão desesperado que não saía mais do cemitério. E eu disse a ela que Jesus podia dar esperança, porque um dia Jesus poderia ressuscitar essa criança. Ela falou, mas eu gostaria que a senhora fosse na minha casa para estudar isso aí da Bíblia comigo, porque eu não entendo isso e nem o meu marido. E eu me comprometi a ir na casa dela. E nisso, meu namorado, na época, que é meu marido agora, disse, vamos sair? Eu falei, não, eu tenho um compromisso. Ele falou, então eu vou com você no compromisso. E quando chegou no compromisso, era o estudo bíblico, e que eu coloquei o DVD do Luiz Gonçalves e saí da sala para ficar com outro bebezinho da mulher.
E ele gostou tanto, começou a estudar, fez todo o curso sozinho e resolveu se batizar e Deus abençoou muito a vida dele. Olha só que história linda, né? Quer dizer, além de salvar as pessoas ao seu redor, os seus pacientes, você também converteu o seu próprio marido, um presente de Deus, né? Com certeza. Gisele, nosso tempo acabou, mas foi um prazer conversar com você. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Que Deus continue te usando poderosamente. Amém. Obrigada a você. Na próxima semana, eu espero que você esteja aqui, sintonizando o Novo Tempo, com histórias que você certamente, como essa, e testemunhos que serão apresentados, também enriqueçam a sua vida espiritual. Nos vemos até lá. E agora voltamos com a Flavinha. Obrigada, Sérgio, e à doutora Gisélia por ter vindo aos nossos estúdios e compartilhar experiências inspiradoras para todos nós. Deus continue abençoando cada dia mais a sua vida. E o programa Fé em Ação de hoje fica por aqui. Obrigada sempre pela sua companhia e nos vemos domingo que vem, à 13h. Um abraço para você e até lá!